Queria ler um versículo, Mateus 13, versículos 45 e 46. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Eu estava pensando um pouco nesse negociante. Nós sabemos que um negociante de pérolas, ele, primeiramente, nós vamos entender que ele sabe o que ele está fazendo. Ou seja, um bom negociante, ele sabe o que ele vai fazer. E ele sabe o que ele vai adquirir. E aqui nós encontramos esse negociante que busca boas pérolas. Então, esse diz aqui que é um negociante, está buscando boas pérolas. Só que ele encontra uma pérola, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto ele tinha e comprou essa pérola. Estava pensando um pouco nesse sentimento que o Senhor teve. Ele um dia viu um valor muito grande, uma pérola que ele encontrou. Esse é o sentimento que o Senhor tem aplicado a nós. Esse é o sentimento para com a sua igreja. Ele viu na sua igreja essa beleza e esse valor. E para comprá-la, ele vendeu tudo que ele tinha. Vamos ler um versículo em Filipenses capítulo 2, final do versículo 5, bem no finalzinho. Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Versículo 6. Que sendo em forma de Deus, o que é sendo em forma de Deus? É o lugar que é a ocupação que ele tinha. Esse é aquele de que o Evangelho de João capítulo 1 diz que ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador. E ele, nessa posição, o que é isso? Não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele largou. Né? Ele saiu, porque fala no versículo 7, aniquilou-se a si mesmo. Ou seja, ele abandonou esse estado dele. Ele não podia deixar o que ele era de ser. Na verdade, porque todo ser, ele tem a sua particularidade, né? Como cada um de nós aqui.
A Maria Elisa e não tem jeito dela deixar de ser ela. Ela pode tomar posições, né, na sua vida, para cima ou para baixo, vamos dizer assim, mas ela nunca vai deixar de ser ela. E assim o Senhor, ele não podia deixar de ser o que ele era. Mas ele saiu desse lugar. Ele, vamos dizer assim, ele abandonou o seu estado original para vir a esse mundo e se fazer homem. Esse é um milagre que a nossa compreensão, né, ela fica limitada. Nós cremos, né? Por isso que a palavra de Deus foi nos dada para ser crida, né, e não para ser analisada para depois crermos ou não. Não. Nós temos que crer na palavra de Deus. Ela não é para ser analisada. Eu não sou mais do que ela para analisar a palavra de Deus, para, deixa eu ver se eu posso dar crédito. Não é isso. Né? Nós cremos que é a palavra de Deus e nós abraçamos essa verdade, mesmo sem entender a profundidade da coisa. Mas como que pode ser? Não sei. Isso é o milagre de Deus, né? O milagre ele não tem explicação, né? Porque se ele tivesse explicação, ele deixava de ser milagre, né? Deixaria de ser milagre. E assim foi o Senhor na sua encarnação, né? Deus, né, o poder do Espírito Santo em Maria gerou uma vida no ventre dela. Poder de Deus, né, em gerar vida no ventre de uma mulher, de uma virgem, né? Por que virgem? Porque ela nunca teve contato com o homem. Ele foi gerado não pelo poder do homem, vamos dizer assim, né? Pela vontade do homem, pela vontade, né? Pelo ser humano, e sim pelo poder de Deus. Então o Espírito Santo gerou uma vida no ventre de Maria, que era uma pessoa natural, porque Maria era uma pessoa natural. Ela não tinha nada mais do que uma mulher. Então, no ventre dela gerou aquela vida. E aquela criança era o Senhor que ia ser o participante daquele vaso, né? Daquela pessoa. Então, na hora que nasceu aquela criança, naquele dia na manjedoura lá em Belém, na hora que nasceu, era essa pessoa aqui, ó, que tinha saído da glória, deixou seu estado original, né? Criador, Senhor, e veio aqui e nasceu aqui. Deixou o seu estado original. Então que maravilhoso, porque ele fez isso para que Deus fosse glorificado. Ele veio como um homem para fazer a vontade de Deus. Porque Satanás abandonou seu estado original para desonrar Deus, querendo ser igual a Deus. Serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser igual a Deus, igual ao Senhor, inclusive. Abandonou o estado original dele para pecar contra Deus. O homem abandonou seu estado original para pecar contra Deus. E aqui nós estamos encontrando uma pessoa também, né, deixando o seu estado original para glorificar Deus. E aqui nós estamos encontrando que ele se fez, versículo 7, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, ou seja, assumindo uma posição de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então ele vem a esse mundo como um homem, esse semelhante aqui, não porque houvesse nele alguma diferença natural dele. Não, ele era um homem como nós. Aí diz semelhante porque ele era sem pecado. Essa era a pequena e grande diferença dele e de todos os demais homens. Ele era um homem, como acabamos de ler agora, perfeito, né? Que nós não sabemos o que é isso também, né? Mas
Um dia nós vamos entender em nós mesmos o que é ser perfeito. Por causa de Cristo, um dia nós vamos ver em nós mesmos o que é ser perfeito. E ele era isso aí, é um homem perfeito, do qual o Espírito Santo, que nós lemos agora, quando veio habitar, né, porque o Senhor, ele assumiu essa posição até para, como um homem, receber o Espírito Santo. Isso é maravilhoso, né? O Senhor, por isso que ele abandonou esse estado original, se fez homem, e um homem tal que ele recebeu o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, quando veio morar nele, veio em paz. Não tinha nada nele que pudesse se opor a alguma coisa, né, contra os princípios divinos. Ou seja, ele era internamente e externamente perfeito. Por isso que nos sacrifícios que eram feitos no Velho Testamento, que eram símbolos do Senhor Jesus, aquele cordeiro será sem defeito, sem mancha, e nos sacrifícios que os sacerdotes faziam, eles pegavam o animal perfeito, tudo certinho, ele abria as suas entranhas, né, era aberta, expostas. Por quê? Porque internamente ele apresentava aquilo como perfeito também para Deus. Era uma figura do Senhor, né? Que o Senhor não era só externamente perfeito, mas ele, diante de Deus, ele podia ser aberto e era perfeito. E ele veio, né, que nós estamos encontrando aqui, para fazer a vontade de Deus. Né? Quando ele diz aqui foi obediente, no versículo 8, sendo obediente, nós devemos entender muito bem isso aí. Então, vamos ler um versículo espera um pouquinho só. Hebreus 5. Hebreus 5, 7. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, com letra maiúscula, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Nós não devemos confundir, aqui fala, ele aprendeu obediência, não diz que ele aprendeu a obedecer, não é? Porque muitos pensam que é isso aí, que ele está falando que ele aprendeu a obedecer. Isso está errado, porque ele nunca desobedeceu, ele era perfeito. Se ele nunca fez a vontade dele, se ele tivesse feito a vontade dele, ia estar igual de Deus, porque ele era perfeito. Mas mesmo assim ele abandonou tudo que era dele para fazer a vontade de Deus. Ele foi, nós falamos agora de pouco sobre o Espírito Santo, né, que milita contra a carne, quer nos guiar a toda a verdade, que ele é a fonte, né, dessa nova vida que nós temos. A fonte disso é o Espírito Santo. Até o dia que nós formos arrebatados, se Deus quiser pode ser hoje, tudo que é dessa velha criação, dessa velha natureza, tudo vai ficar aqui, vai acabar, vai ser dissipado. E nós subiremos à glória com essa nova vida que já temos. E essa nova vida, a fonte de vida dela, é o Espírito Santo. Então, a carne e sangue não vai herdar o reino de Deus. Nós seremos levados, transformados, né, a semelhança do Senhor, do qual a fonte de vida dessa vida, essa nova vida, vai ser o Espírito Santo, que já temos ele inclusive. E o Senhor tinha o Espírito Santo. E ele foi guiado pelo Espírito Santo na sua vida, sem nenhum problema. O Espírito Santo, por isso que ele desceu como pomba, porque ele não ia ter problema nenhum em guiar esse homem na vontade de Deus, embora a sua própria vontade fosse perfeita também. Então, mas era maravilha. Por isso que a gente lê, por exemplo, em Lucas 4, e Jesus, sendo guiado pelo Espírito, foi ao deserto para ser tentado. Então ele era um homem guiado pelo Espírito Santo. Então essa é a maravilha, né, do Senhor. E então, quando fala aqui de ele aprender a obediência, não é aprender a obedecer, isso ele não precisou ninguém.
correção nenhuma para aprender a obedecer. Nós apanhamos para aprender a obedecer, né? Nós, para obedecermos, é a milícia do Espírito Santo em nós. Mas ele não. Então, o que quer dizer isso, aprender a obediência? É que ele, como Senhor, que ele era de todas as coisas, ele veio assumir uma posição de obediência. Ele aprendeu o que é obedecer. Entende? Mesma coisa, dá um exemplo muito fraco, tá, gente? Bem fraco mesmo. Mas é o mesmo de uma pessoa ser um diretor e proprietário de uma empresa muito grande, com muitos funcionários, ele deixar aquela cadeira de presidência dele e ir lá e submeter a um funcionário comum e aprender como é que faz todas as coisas, submeter ao chefe dele, submeter... E foi o Senhor, né? Estou dando um fraco exemplo. Ele deixou esse lugar que ele tinha como patrão da criação e veio aqui para obedecer. Então ele aprendeu o que é obediência pelas coisas que ele padeceu. Por quê? Porque aqui não... O Senhor foi completamente rejeitado no seu tempo, como diz aqui, versículo esse de Hebreus, né? Versículo 7. Nos dias da sua carne. Então, no tempo que ele teve aqui nesse mundo, ele foi um mundo de padecer para ele. Esse dia nós estávamos lendo alguma coisa em Limeira, o irmão falou, eu acho que foi em Limeira, não lembro mais, mas a palavra não diz que o Senhor sorriu. Não que ele não tenha sorrido, não estou dizendo isso. Mas a palavra não diz que ele sorriu. Diz que ele chorou, né? Diz que ele se entristecia. Embora fosse um homem feliz diante de Deus, porque a sua alma se regozijava, diz. Ele se alegrava. Mas é interessante porque que fala que ele não sorriu, né? Porque realmente não tinha nada nesse mundo aqui que pudesse dar algum motivo para ele sorrir. Agora, para chorar sim. Então nós estamos aqui nesse mundo ao qual ele passou, que para ele foi um lugar, vamos chamar assim, um vale de lágrimas. Por quê? Porque o homem estava caído. E nós estamos ainda nessa cena do qual Cristo foi rejeitado. O mundo de lá para cá não mudou. Muitos pensam que a vinda do Senhor Jesus aqui, ele mudou o mundo. Ele não mudou o mundo não, porque o mundo não mudou. Ele foi rejeitado. É verdade? O que é hoje a igreja no mundo, né? Nós vamos chegar nesse assunto, estou falando primeiro do Senhor. Mas a igreja no mundo, ela é essa pérola do qual ele viu nesse mundo aqui, ele veio para comprar essa pérola, preciosíssima para ele, de grande valor. Só que para fazer isso, ele teve que vender tudo. Então ele saindo, né, da glória, ele tinha que passar por esse mundo aqui. Então esse foi o passo, né, do Senhor em abandonar esse lugar, esse estado dele. E quando ele esteve aqui, nós estamos encontrando outra vez, ele aprendeu o que é obediência. Por isso que foi obediente até a morte, e morte de cruz. Vamos voltar lá em Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O Senhor Jesus era o único homem que podia humilhar-se a si mesmo. Quando a palavra fala, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus,
para que ele em tempo oportuno vos exalte. E eu penso que como é que a palavra pode falar para mim, humilhai-vos? Eu não tenho, gente. Nós não temos poder de nos humilharmos a nós mesmos. O Senhor tinha isso. Embora perfeito, ele tinha a capacidade, o poder de a si mesmo se humilhar. Nós temos o poder, sabe do quê? De nos exaltar. Esse é porque nós estamos falando agora um pouco da carne, né? A carne, a gente sente isso quando a gente às vezes defronta com alguma dificuldade entre irmãos, né? Alguma coisa, ouvimos alguma coisa que nós não gostamos, como diz, pisou no calo. Você vê que você não faz assim, você já quer tirar a diferença. Por que é isso? É se exaltar. Ele se exalta, ou vamos falar de nós mesmos, nós queremos falar que nós somos, né? E o Senhor não. O Senhor tudo era ao contrário daquilo que nós encontramos em nós. E quando a palavra nos fala para copiarmos, né, assim, o exemplo do Senhor, nós vemos que realmente como nós dependemos do Espírito Santo em nós. Como necessário é a presença dessa pessoa divina, né, não esquecer desse ponto, que o Espírito Santo é uma pessoa divina, né, assim como o Senhor Jesus esteve nesse mundo, que era uma pessoa da divindade aqui no mundo, e quem tocasse, né, nele, eles estavam tocando no Deus Filho, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, 3 pessoas da divindade. E quem tocava no Senhor estava tocando no Filho. E hoje nós temos quem em nós? Uma influência, um poder, uma pessoa da divindade morando num pobre pecador como nós, porém resgatados, redimidos por Cristo. Então a grandeza da obra do Senhor foi tão excelsa, né, tão grande, que uma pessoa da divindade pôde vir morar em nós. Isso é um privilégio que nós não temos como medir. Então, ele a si mesmo se humilhou. Então nós podemos nos humilhar, sim. Quando a palavra, vamos dizer, cobra alguma coisa de mim, é porque realmente eu tenho a provisão de Deus para responder à palavra de Deus. Senão Deus não faria nada além, Deus não cobraria nada de nós além daquilo que nós não possamos fazer. Ele vai dar a medida exata. Então, quando nós somos cobrados nesse sentido da humilhação, é porque nós temos provisão em nós e entendermos realmente que nós necessitamos das coisas de Deus, ou seja, do Espírito Santo em nós, e andarmos em comunhão com o Senhor para isso. O amor, o amor que eu digo, o amor divino, né? O amor entre nós. Amai-vos uns aos outros. Puxa vida, eu preciso do Senhor, sabe, para amar meu irmão, não é verdade? Nós precisamos do amor do Senhor em nós para você poder amar. Porque é fácil você amar quem você gosta, né? Agora, amar aqueles que são desencontros, os polos são meio diferentes naturalmente, né? Daí entra o amor divino. Né? Porque o amor divino, o que é? É o amor que o Senhor teve por nós e nos amou e nos ama apesar do que nós somos. Ou você acha que você é bonzinho? O Senhor ama você porque você é bonzinho, um doce de pessoa? Não é, gente. O Senhor nos amou vendo primeiramente que nós, pecadores perdidos, nos proveu todas as coisas, salvação, nos deu tudo, e nós encontramos hoje ainda nessa posição que nós acabamos de ler, que o Petros trouxe o assunto, que ainda estamos aí batendo de frente, né? A carne ainda bate de frente com o Espírito Santo.
Só que um dia isso vai acabar, né? Como nós lemos agora há pouco também, que um dia Deus vai arriscar da face da terra a memória de Amaleque. Então, no dia que nós formos arrebatados, tudo que é dessa velha natureza, dessa velha criação, vai acabar. Nós subiremos para estar com Ele na glória, nós mesmos, não seremos outro, tá? Mas nós estaremos perfeitos. E isso vai ser maravilhoso, semelhante a Ele, como diz a palavra, moralmente e fisicamente também. Então nós vamos nos encontrar e nós vamos lembrar, né, de todos os nossos amados irmãos, inclusive nossos parentes, irmãos, né, que vão chegar na glória. Eu vou saber, né? Eu vou ser eu mesmo, vou ser outro. Só que vou estar sem pecado, sem nada, sem nenhuma relação com o pecado. Não tem nada mais em mim. Então eu vou olhar para todo mundo, né? Nos veremos, né? Só que não vai ter não haverá vínculos dessa criação aqui. Por exemplo, um marido e esposa vão se encontrar lá. Vai ver, o Batista vai ver a Líria, e a Líria vai ver o Batista, que foi meu marido. A Líria é minha esposa. Mas não tem vínculo mais, não tem mais esses sentimentos de relação mais. Serão as mesmas pessoas. Não serão outro. Por isso que Jó falou assim, e quando eu for revestido dessa pele, né? E verei, ele fala assim, e serei eu mesmo, e não o outro. Serei eu mesmo, e não o outro. Então, vai ser para sempre, nós seremos nós mesmos. Só que perfeitos, sem nenhuma relação com o pecado. Então, o Senhor Jesus, Ele veio e assumiu aqui, porque continuando os versículos, versículo 9. Bom, Ele foi para a cruz, logicamente, irmãos, só um detalhe mais aí, né? Obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, nos fala do trajeto dele, da sua humilhação aqui, né? Os 7 passos que ele dá aqui para baixo, e depois tem 7 passos para cima, ou retorna, né? Então, a morte dele de cruz, nós sabemos muito bem a necessidade. Por que isso, né? Porque nos fala do lugar de expiação. Nós acabamos de ler agora, né? O cordeiro sendo assado no fogo, né? Então o Senhor teve que ir à cruz para morrer por nós. E nessa cruz, Ele findou a sua vida aqui. Foi até a morte, e morte de cruz. Ou seja, na cruz, Ele terminou a vida dele ali. Nós temos nossos queridos aí, parentes e conhecidos, que teve a sua vida e depois uma hora morreu. Ele morreu quando? Ele morreu em tal lugar, assim, Esse homem aqui, ele terminou a sua vida na cruz. Essa maravilhosa história, né, desse homem aqui, que Paulo aqui ele chama, versículo 10, para que ao nome de Jesus, ele não fala do Senhor Jesus, porque ele está falando dessa pessoa, desse homem que estava aqui nesse mundo, Jesus. Para que ao nome de Jesus. Então ele foi, o trajeto dele ele foi mostrando a sua vida perfeita aqui nesse mundo, glorificando o Pai, na sua obediência em tudo. Ele foi para a cruz para terminar a vida dele ali. E na cruz, ele, lembrar esse detalhe outra vez, ele deu a sua vida ali por nós. Ele passou pelo juízo de Deus, no qual ele veio aqui para fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. E ali na cruz, ele se deparou com Deus
E os laços, isso eu não sei como foi, né? Pela fé nós entendemos, os laços foram rompidos ali. E ele foi um homem diante de Deus ali na cruz, nas 3 horas de trevas, né? Um homem apresentado diante de Deus para receber juízo. O juízo de Deus que nós merecemos, ele estava ali, diante de Deus, para ser o nosso substituto. O Petro falou algo interessante aqui agora de pouco. Quando eu peco, eu fiz, desobedeceu, ou vem desobedecendo, mas minha carne, é difícil, viu? Minha carne é você. Na verdade, é você, não é só carne. Não é verdade? Por quê? Porque você é responsável. Então, quando o Senhor morreu, morreu não. Enquanto ele estava em vida ali, diante de Deus recebendo o castigo, ele não estava recebendo o castigo que nossos pecados mereciam. Ele estava recebendo o castigo que eu merecia por causa dos pecados. Porque dá a impressão que eu sou inocente, né? Eu estou de lado, os pecados estão aqui, meus pecados merecem castigo. Eu mereço. O homem ele vai ser lançado no lago de fogo por sua desobediência e rebelião. Entende? Então nós somos responsáveis. O homem, ele é responsável diante de Deus. Entende? Todos nós somos responsáveis diante de Deus. Só que graças a Deus, nós temos essa provisão maravilhosa, como cristão, que nós temos lido, de termos socorro para tudo. Então o cristão, ele não tem desculpa pelo seu pecado. Então na cruz ali, na hora que o Senhor se apresentou diante de Deus, ele se apresentou em nosso lugar. Não que ele se tornou algum pecador. Está errado pensar isso. Ele se apresentou como nosso substituto. E ele recebeu o juízo que eu merecia, ele recebeu ali. Deus pôde funilar vamos chamar assim, essa eternidade de juízo que nós merecíamos, o que eu merecia, nessas 3 horas, que foram suficientes para Deus, para que meus pecados fossem completamente, e eu completamente perdoado perante Deus. Porque Deus, irmãos, não perdoa pecado. Quando nós, Deus perdoa, né? Deus perdoa porque Cristo pagou. Porque Deus é santo. Ele é perdoador porque existe expiação para isso. Entende? Por isso nós falamos, Deus perdoou meus pecados. Perdoou, mas alguém pagou. Porque quando nós falamos de Deus, nós estamos falando de juízo. Quando nós falamos de Pai, nós estamos falando de amor. Então isso é muito importante, né? Nós entendemos que Cristo se apresentou diante de Deus para receber o castigo que nós merecíamos. E Ele pagou completamente tudo o que era necessário. E quando aqui Ele cumpre a vontade de Deus, né, em juízo ali, Deus estava plenamente satisfeito com o que Cristo tinha feito. E quando ele vê que todas as coisas, o Senhor Jesus, quando ele vê que todas as coisas estavam cumpridas, né, tudo estava consumado ali, por aquilo que ele fez. Todas as coisas estavam realizadas para que se cumprissem as Escrituras. Então daí ele fala Pai, ele volta a falar Pai, porque ele vinha falando Pai. Na hora que ele toma essas 3 horas de trevas, ele não chama mais de Pai. Ele fala Deus. Deus meu, Deus meu. Ele não fala Pai meu, Pai meu. Ele fala Deus meu, Deus meu. Por quê? Porque era um homem diante de Deus, em juízo, porém, tão perfeito, que mesmo naquela situação de juízo, ele fala Deus meu.
Um homem perfeitamente submisso a Deus. Embora inocente, recebendo um castigo que ele não merecia, ele diz: Deus meu. Deus ainda era o Deus dele. E depois que passa as horas, ele volta a falar outra vez: Pai. E quando ele diz na sua morte: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Então, na hora que ele consuma todas as coisas, ele dá a vida dele. Porque ele não tinha mais nada para fazer nesse mundo. O Senhor, ele ficou aqui enquanto tinha algo para ele fazer para Deus, a nosso favor. Quando consumou tudo, acabou. E ele entrega a sua vida para Deus, seu Pai. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele renuncia mais um detalhe que ele tinha. Que ele tinha poder de dar a vida dele, como ele fez ali, né, vendo que estava tudo consumado, ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E assim ele morre, ele tinha poder de morrer. Mas ele tinha o poder do quê? De ressuscitar-se. Só que isso ele renuncia também. Ele fala: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou e fica ali. E Pedro fala assim, Pedro fala no capítulo 2 de Atos: dele estava escrito: não deixarás a minha alma no Hades, e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Falando disso, estava se referindo à ressurreição de Jesus, que a sua alma não foi deixada na morte e nem o seu corpo experimentou corrupção. Então, ele está falando isso sobre a ressurreição do Senhor. Então, Deus, por isso que o nosso versículo aqui de Filipenses, versículo 9, né, quando ele termina a vida dele na cruz, versículo 8, né, em morte de cruz, versículo 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ou seja, Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Aquele poder que ele tinha de ressuscitar-se, ele abandona ali na cruz também. Ele renuncia e se entrega para Deus, para que Deus fizesse dele e com ele o que Deus quisesse. Então, quando ele morre, sabe onde ele vai? Ele vai para o Hades, no lugar dos mortos. Não deixarás a minha alma no Hades, e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. O corpo lá na sepultura, né, naquela gruta, né, na sepultura, que eles tinham gruta, estava lá o corpo para a corrupção, porque foi um homem morto, e a sua alma no Hades. E o que Deus faz ao terceiro dia, no domingo, logo pela manhã? Ele pega esse homem que está lá no Hades e volta ao seu corpo e dá um corpo de ressurreição. Um homem ressuscitado dentre os mortos. Isso que vai acontecer com todos os santos que morreram, estão hoje nas sepulturas e suas almas estão no Hades. Um dia eles terão seus corpos ressuscitados dentre os mortos. Então o Senhor Jesus, quando foi ressuscitado, não foi um homem ressuscitado como ressuscitou Lázaro e outras pessoas. Eles ressuscitaram dos mortos para morrer outra vez. Lázaro, por exemplo, foi ressuscitado pelo Senhor e Lázaro morreu outra vez. Todos que foram ressuscitados, ressuscitaram para morrer outra vez. Porque o primeiro homem ressuscitado dentre os mortos foi o Senhor Jesus. Paulo fala em Coríntios 15, isso estou dizendo. Que Cristo foi as primícias daqueles que são ressuscitados dentre os mortos. O primeiro homem. Então Deus ressuscita, então nós vemos na palavra,
que Deus ressuscita o Senhor Jesus dentre os mortos e pega ele e leva embora. E glorifica, Pedro fala assim, e glorificou o seu servo Jesus. Ele pega o Senhor e Deus faz tudo isso com ele. Pega, ressuscita, pega e leva e dá um lugar para ele na glória, do qual ele mesmo tinha antes. Mas ele volta lá, no lugar que Deus estava dando para ele como um homem agora. Deus colocou esse homem na glória pelos méritos dele mesmo. Né? Isso é maravilhoso, que Cristo, o Senhor Jesus, né, esse homem, o Senhor Jesus, ele fez uma obra que Deus respondeu para ele. Ele deu a Deus. Entende? Ele deu a Deus e Deus ficou devendo para ele, que ele teve de Deus, pegou ele e pôs ele na glória e deu um nome para ele que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e os que estão embaixo da terra, os mortos, né? Todos vão ressuscitar para se apresentar diante dele e toda a língua vai confessar que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então esse homem bendito, né, ele fez tudo isso, esse trajeto, porque ele viu uma pérola tão preciosa, que ele vendeu tudo que ele tinha para comprar essa pérola e ficar com ela. Então esse trabalho do Espírito Santo hoje aqui, habitando, né, e fazendo uma obra entre os crentes, ele está preparando para um momento que ele vai voltar outra vez para o lugar de onde ele saiu, o Espírito Santo, e nós subiremos juntamente com todos, ainda que esteja morto, vão ressuscitar e vão subir com a gente, e nós seremos apresentados diante dele. Essa pérola maravilhosa, de grande valor, do qual ele vendeu tudo para ter ela, ele vai receber ela inteiramente, sem defeito, sem mancha, sem nada, a sua igreja gloriosa, que é a sua esposa. E ele fez isso, irmão, ele assumiu esse lugar de homem para nunca mais deixar de ser. Por isso que diz aqui que ele é o homem lá na glória. Quem que é? É o homem. É o mesmo Senhor que esteve aqui e deu a sua vida na cruz, é ele que está na glória. E ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso amado, do qual nós somos o quê? Nós somos a noiva hoje e seremos a futura esposa dele. Eternamente, isso não é momentâneo. Não tem um tempo. O tempo da igreja qual que é? O tempo da igreja é isso que nós estamos vivendo. Aqui na terra, sim. Mas ela vai completar esse trabalho aqui na terra na glória. Para sempre. Para sempre. Porque essa pérola que ele comprou é para sempre. Ele vai pegar, a igreja vai para a glória, para ser sempre a sua amada esposa. E na hora que isso, aqui em Coríntios 15, mostra os passos que esse homem deu para devolver a Deus todas as coisas em perfeita harmonia com os pensamentos de Deus. Um homem fez isso. Foi o Senhor. E quando ele entregar todas as coisas para Deus, ele vai tomar a posição do qual ele tomou o dia que ele veio aqui. Só que vai se consumar aquilo do qual ele veio fazer. Dar a sua vida para sua esposa e agora ele vai viver o quê? Para sempre para ela. Então nós estaremos para sempre com o Senhor. E então que diante dessa história tão... Eu gostaria de ter lido umas coisas em Gênesis também, mas não vai dar tempo. Mas diante, né, dessa grandeza que nós temos diante de nossos olhos, né, dessa pessoa, primeiramente, do Senhor Jesus, né, que é o nosso Salvador, e é o nosso Senhor e é o nosso amado. Em Efésios capítulo 5,
quando fala dos maridos, amar suas esposas, as esposas, ser sujeito aos seus maridos, ele fala: maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a sua igreja e se deu a si mesmo por ela. Não diz que ele deu a vida dele por ela, a si mesmo. Então, ele deu ele para nós. Ele é nosso, eternamente, assim como nós somos dele. Então, diante desse tempo que nós estamos vivendo aqui, aguardando esse bendito dia, nós já o temos para nós. O Espírito Santo em nós quer comunicar a grandeza dessa pessoa para nós. Quem é esse nosso amado? E eu creio que daí diante de todas essas coisas que nós temos ouvido, né, da nossa fugir, nossa obediência, né, que realmente tudo tem seu lugar, mas nós vemos que se nós estamos realmente com nossa barriga cheia, por assim dizer, né, alimentados com Cristo, né, tudo se torna mais fácil. Não é verdade? A vida cristã, não é verdade? Tudo se torna mais fácil quando você tem algo diante de você muito mais excelente do que esse pobre mundo oferecendo para nós, do que os reclamos da nossa carne. Se eu tenho alguma coisa muito mais excelente, não vou querer trocar, né? Então isso nós devemos entender, deixar o Espírito Santo realmente mostrar para nós, né? Falar demais para nós do que Cristo é para nós. Podemos dar graça?